Olá, gente. Ontem eu contei as bagunças que eu fazia, eu contei e também eu contei que o meu pai, que quando o meu pai era jovem, o meu pai fumava escondido dos meus avós paternos. Se vocês ainda não assistiram, assistem. Quando acabar esse vídeo, assistem. Agora eu vou contar o que aconteceu com o meu pai. Depois o meu pai ficou com câncer no pulmão. Na época, os meus avós paternos já tinham morrido, já fazia muito tempo que os meus avós paternos já morreram. Então ele ficou com câncer no pulmão terminal. No pulmão terminal. E infelizmente meu pai morreu. E antes dele morrer, ele Então, eu tenho três irmãs, Cláudia, Lília e Marisa. A Lília é mais velha, a Marisa é do meio, fica entre no meio, e a Cláudia é a mais nova. Eu sou o caçula. Então, o meu pai, antes do meu pai morrer, ele pediu pro dinheiro, pra Cláudia dividir o dinheiro para a Marisa, para a Lili e para mim. Quando meu pai morreu, a Cláudia não dividiu o dinheiro. Sabe para que ela dividiu? Ela deu metade pro sogro dela, para a mãe dela. A mãe da Cláudia não é minha mãe. A mãe da Cláudia é a Cecília. Cecília, o nome é que o meu pai teve filhos, teve as filhas dele com outras mulheres. Mas a Marisa e a Lília não são filhas da Cecília, elas são filhas da Silvia. Então ela deu a metade para a Cecília, deu a metade para o marido dela, deu a metade para a filha dela, que é a Luísa, a metade ficou para ela, e deu a metade para o sogro dela. Ela não deu para a sogra dela porque a sogra dela faleceu. Eu sei como que a sogra dela morreu. A sogra da Cláudia, a mãe do marido dela, morreu. Morreu porque ela bebia álcool. Foi intoxicação por álcool que a sogra da Cláudia morreu. A Cláudia conheceu a sogra dela, mas a filha dela, Luísa, não conheceu porque a sogra da Cláudia só conheceu apenas a Cecília, a avó materna da Luísa, a Cecília. Porque a sogra da Cláudia morreu antes da Luísa nascer. Morreu quando a Cláudia estava grávida da Luísa. Então, a Cláudia disse que eu não sou irmão dela, ela disse que ela não tem irmãos, ela disse que a Marisa não é irmã dela, ela disse que a Lilian não é irmã dela, eu não considero a Cláudia como irmã, nem a Marisa, nem a Lilian. Eu não tenho contato com a Cláudia nem com a Lilian. A Lilian eu não tenho contato porque ela mora longe, ela mora em Jaú e até agora, ó, não consigo contato com a Lilian, só tenho contato com a Marisa, com a minha irmã que é a Marisa. Então, quando ele e antes ela tinha feito, e também a Cláudia é mentirosa. Antes disso ela disse pro meu pai que quando ele morrer ele vai dar todo o dinheiro dele para as outras pessoas, mas era mentira. Mentira. Ela estava planejando só ficar metade do dinheiro para ela, dar metade pro dinheiro da filha dela, dar metade do dinheiro pro marido dela e dar metade do dinheiro para mãe dela, que é a Cecília, e dar a metade do dinheiro pro sogro dela e não dar nada para mim, nem para Marisa, nem para Lília, nem para Lília. Mas antes ela tinha cometido outros erros. Antes, a Cláudia nunca namorou com o marido dela. Ela namorou com o Alberto. E depois a Cláudia ficou grávida de um menino.
E quando a Cláudia ficou grávida de um menino, a Cláudia também me traiu a Marisa, traiu a Aline, ela traiu o Alberto com outro homem e depois quando o filho da Cláudia nasceu, o nome é Ricardo. Então, a Cláudia abandonou o Ricardo, ela deixou o Alberto na casa do Ricardo e o Ricardo eu conheci, mas eu não tenho contato com ele porque ele mora longe. Ele mora lá na Bahia. E, e o pai do Ricardo, o Alberto, ele era um bom pai. E os avós paternos deles eram bons pais, bons avós. O nome deles era Luciana e Roberto. Foram os avós paternos do Ricardo que ajudaram o Alberto, pai do Ricardo, a cuidar do Ricardo. E depois a Cláudia teve 3 filhos com o marido dela e abandonou os 3 filhos dela e eles não registraram os filhos deles, os filhos deles. E depois os filhos da Cláudia foram adotados por outras famílias e outras famílias que registraram eles. Foi por isso que eu não conheci os 3 filhos da Cláudia, eu só conheci o Ricardo e a Luísa. E quando a Cláudia teve a Luísa, ela cuidou da Luísa. Ela cuidou apenas de uma filha. Quando a Cláudia e o marido da Cláudia tiveram a Luísa, ela cuidou da Luísa. E a Cláudia registrou apenas o Ricardo. Não acredito nisso. A Cláudia registrou apenas o Ricardo e a Luísa, mas a Cláudia não cuidou do Ricardo, abandonou o Ricardo e só cuidou da Luísa. A única das pessoas que a Cláudia tratou bem foi a Luísa, o marido dela, a mãe dela, a Cecília, que é a mãe dela, e o sogro dela. Eu não sei qual é o nome do sogro dela, do sogro da Cláudia, do pai do marido da Cláudia, e nem quero saber qual é o nome do sogro da Cláudia, do pai do marido da Cláudia, porque eu não gosto da Cláudia, porque no começo disso eu disse pra vocês que ela me traiu ela. O resto ela tudo tratou mal o Ricardo, tratou mal os 3 filhos dela, tratou mal o meu pai, me tratou mal a Marisa, tratou mal a Lilian. A Silvia a Cláudia não tratou mal, mas também não tratou bem, porque a Silvia porque a Cláudia não conheceu a Silvia, nem a Silvia conheceu a Cláudia. A Silvia nem sabe que a Cláudia existe. Tchau, gente.